Valores e virtudes. Você já parou para se perguntar quais são os seus valores, quais são as suas virtudes, ou mesmo os valores que você não tem e queria ter? Bom, hoje nós vamos para o episódio 2 da série Discipulado Espiritual, Valores e Virtudes. Paz do Senhor, eu sou a irmã Renata da Rocha e hoje nós vamos começar a falar sobre realmente quem é bom, de onde vêm nossos valores, será que vem dos nossos pais, avós? Bom, e se perdermos os valores, tem como perder? Tem como restaurar? E se eu nunca tive valor, esses valores, tem como eu tê-los? Bom, isso tudo será respondido ao longo do vídeo, então te convido para ficar até o final. E para começar, nós já vamos começar com Bom é Deus. Exatamente. Lá em Lucas 18, 19 diz assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Bom, se Jesus, o Todo-Poderoso, o Mestre, o exemplo, o modelo de vida, falou que ele não era bom, quem somos nós, meros mortais, para acharmos que bom somos nós, que somos os bonzões? Irmãos, o que Deus quer dizer aqui? O que Jesus quer ensinar aqui pra gente? Que tudo que é de bom vem de Deus. Todos os valores vêm de Deus. As virtudes é do homem, mas os valores vêm de Deus. É isso mesmo. Então, Renata, tudo que há de bom em mim, então aquele trabalho que eu consegui com tanto esforço, aquela formação da faculdade, esse corpo, esse emagrecimento, a minha família. Então, nada fui eu que fiz, foi tudo Deus. Foi como eu falei. Todos os valores vêm do Senhor. Nós somos como potes de barro. Vou fazer uma comparação melhor. Nós somos como baú de tesouro. O baú por si só é um baú, não tem valor. Mas os tesouros colocados neles é que faz ele ser um baú de tesouros e levar muitos valores. E é exatamente como nós. Nós somos como barro. Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua glória, pega os valores que são dele, transforma em pedrinhas preciosas e coloca em nós. Isso mesmo. E aí nós somos pessoas, muitas vezes, fortes, resilientes, determinadas, responsáveis. Temos palavra, temos misericórdia, temos graça, temos amor, temos paciência, temos paz, temos domínio próprio, temos, enfim, bondade. Tudo isso são valores que Deus colocou em nós. Exatamente. E muitos de nós, até sem saber, porque isso é uma informação nova, ou você já sabia, muitos de nós nos apropriamos da glória de Deus. Quando falamos, não, mas o bom sou eu que tive que acordar cedo e trabalhar, eu que tive que estudar até não sei que horas. Mas você entende que essas virtudes foi porque você tem o valor do trabalho, o valor da palavra, da responsabilidade, o valor do domínio próprio, o valor da guerra, de ser guerreiro, o valor da paz. Entende? Esses valores vieram do Senhor. Agora você escolheu usar e trazer aí essas virtudes, né, em forma de bondades, em forma de usar para o bem. Então, o livre-arbítrio faz essa conversão de valores para se tornar uma virtude. Por isso que tem como ter valores e não ter virtudes. E é isso que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, para fechar esse entendimento, a glória é toda de Deus, mas o desfrute é nosso. Deus deu os valores do trabalho, o valor da determinação, o dom, né, que traz aí uma habilidade, a forma de fazer, como fazer e o que fazer, as práticas. Porém, a glória é para Ele, mas o desfrute é nosso. E é muito grave quando nós queremos nos apropriar da glória de Deus. Porque foi isso que aconteceu. Mais à frente a gente vai falar sobre isso com o filho pródigo. Mas antes de entrar nele, nós vamos falar como adquirimos certos valores, através de bênçãos hereditárias, também, tá? E as bênçãos hereditárias, como está lá em Êxodo 26, diz assim: porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Bom, aqui Deus está falando o quê? Eu pego os meus valores, dou para quem me ama, porque não vai querer roubar a minha glória, e porque eu sou abençoador, eu abençoo, eu preservo essa herança, esses valores, até a milésima geração. Exatamente. Então tem muitos valores que vêm dos nossos pais pra gente. É como uma herança do Senhor. Então, já viu aquele pai que é muito trabalhador? Aí as pessoas falam assim, nossa, ele pode até ser, sei lá, meio grosseiro, mas é um homem muito trabalhador. E o filho é igualzinho. Ah, aquela mulher que é mais caprichosa, nossa, já viu? Fulana é caprichosa igualzinha a mãe. Isso aí são os valores passados de pais para filhos. Eu sei que hoje em dia isso está muito escasso, tá? Mas vamos falar disso mais para frente. Mas essa também é a forma de passar os valores.
Por exemplo, o valor do empreendedorismo. Isso é um valor que passa muitas vezes de pai para filho. O pai é empreendedor, foi lá, construiu ali um império, várias empresas. O filho vai lá e dá continuidade àquela herança. Por quê? Não só pela herança em si, pelo bem, pelo patrimônio, mas porque ele preservou nele o valor do empreendedorismo. Foi dado por Deus. E vai dar ali continuidade a toda a conquista que o pai teve. E a mesma coisa nós. O meu pai, por exemplo, ele era muito trabalhador, ele tinha uma palavra muito firme, ele era muito pontual em horário. E eu preservo isso. Costumo ser muito pontual, eu costumo ser trabalhadora, eu sempre fui, eu costumo ser muito empreendedora. É também uma característica, era também um valor do meu pai, que eu preservo em mim e estou passando para frente. Enfim, entende? Mas tudo isso veio de Deus. E a glória é para Deus, mas é para o nosso desfrute. Então Deus só quer alinhar essa mentalidade para que a gente pare de querer se apropriar, assim vai descer, se glorificar dos valores que vêm do Senhor. Deus não vai tirar o nosso desfrute, mas Ele também não divide a glória dele. Eu não posso me apropriar dos valores de Deus, da glória de Deus, e achar que é sobre mim. Entende? Bom, mas aqui, e quando nós, filhos, rejeitamos os valores dos nossos pais? Ou lembra que eu falei que tem como não ter virtudes? Temos os valores, mas não temos a virtude. E o que isso significa? Eu tenho bons valores de Deus, mas eu uso para o mal. E isso acontece muito. E para a gente pontuar isso, a gente vai falar sobre o filho pródigo, como eu já tinha falado anteriormente, que está em Lucas 15:13, que diz assim: poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. Gente, os valores aqui são valores espirituais. E ele desperdiçou tudo no mundo. Ele foi muito distante do Pai. Ele foi para um lugar que ficava ali a cultura mundana, a cultura maligna. E ele pegou todos esses valores que era de Deus e usou de forma ruim, de forma má, sem virtude. Que a virtude, o vício, é o contrário da virtude. A maldade é o contrário da virtude. Ou seja, ao invés de pegar os valores de Deus e usar para o bem, ele usou para o mal. Porque os valores de Deus são neutros. Nós escolhemos usar. E é isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, quando nós somos muito prósperos, sem a generosidade, a gente acumula riqueza para si. Isso é um comportamento mundano. Então, isso é para a gente entender. Eu sou uma pessoa com muitas habilidades, mas eu vou usar, ao invés para alimentar as pessoas, eu vou usar para envenenar as pessoas. Entende a diferença de um para o outro? Então, aqui Deus está falando, eu dei os valores, mas quando nós escolhemos usar para o mundo, para sermos carnais, para o materialismo, para o egoísmo, aqueles valores vão sendo reduzidos. É como se fosse assim, eu pego uma barra de ouro, eu transformo ela em moedas. E cada vez que eu negocio o meu valor com algo ruim, eu estou entregando essa moeda. Só que lembra que o pai não está mais repondo essas moedas. Uma hora elas vão acabar. Porque Deus não renova os valores com a gente se nós usarmos para o mal. Eu vou dar um exemplo de uma dona de casa. A dona de casa tem o valor do capricho. E aí ela um dia, por preguiça, seja pelo que for, começa a negociar. Ela costuma varrer o chão muito bem, ela costuma, depois de varrer o chão, passa pano e a casa fica aquele cheiro maravilhoso. Mas na semana seguinte ela começa a querer negociar, começa a ficar viciada em celular, começa a ficar viciada em coisas aleatórias, em série, em dorama, e começa ali a negociar. Quando vê, ela fala assim, hoje eu não vou passar pano não. E aí a casa já não fica tão cheirosa mais. Mas não tem problema, continua limpa. No dia seguinte ela negocia. Hoje eu só vou dar uma varridinha no alto e não vou varrer debaixo dos móveis não. No outro dia ela vai e vai reduzindo ali para varrer. Hoje eu vou varrer, mas deixa o lixo ali no cantinho. No outro dia ela não varre. No outro dia ela começa a deixar as coisas pelo chão. Chega uma hora que a casa dela vira um chiqueiro. Tem lixo para tudo que é lado. E ela olha e fala, meu Deus, a minha casa virou um chiqueiro. O valor do capricho ela negociou tanto que ela não tem mais. Então ela vai voltar a fazer aquilo que é com dor. Ai meu Deus, olha a bagunça que eu fiquei, Senhor. Por favor, me ajuda a voltar a ser caprichosa novamente. E ela vai fazer aquilo com dor, cansada. Por quê? Ele acumulou de uma forma que se tornou um trabalho exaustivo. Aquele prazer que ela tinha lá atrás de manter a casa cheirosa, bem limpa, foi negociado. E agora, para ela voltar com esse hábito bom, ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que pedir a graça de Deus, para que Deus, pela misericórdia, devolva o capricho para ela, e ela deverá prometer a Deus que ela não vai mais negociar, e vai sempre deixar a casa cheirosa.
Gente, é claro que isso é uma ilustração muito simples que pode ser usada no dia a dia, mas isso aplicado a qualquer situação. Uma pessoa que é honesta e começa a negociar ali pontos de honestidade, ela vai chegar a um nível de abrir mão da honestidade e vai acabar fazendo algo desonesto. Mesma coisa, uma pessoa que ama. Se ela começar a negociar o valor do amor, daqui a pouco ela vai chegar a um nível de uma pessoa indiferente. E assim para todos os valores. Entende? Uma pessoa que tem um domínio próprio, o dia que ela negociar isso, ela vai voltar a estaca zero e vai perder o autocontrole. A pessoa que tem o valor da dignidade, ela vai negociando até um dia que ela vai pegar o gostinho de ser vitimista e vai achar que sempre todo mundo tem que ficar financiando a vida dela. Entende? Que de uma ponta a outra, não é no mesmo dia que negocia. A pessoa vai negociando aos poucos, até que chega um ponto que ela perde totalmente a dignidade dela. Isso é que acontece muitas vezes com as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo. Mas tem muitas pessoas que só têm uma casa porque alguém financia, porque não tem mais a dignidade de sustentar a si mesmo. Então é isso que Deus quer restaurar em nós. Assim como o filho pródigo saiu e usou todos os valores de Deus para o mal, para o pecado, ele também ali financiou a sua prostituição, a sua forma de ser adulterado. É como se fosse assim, ele tinha um valor X, como essa pessoa decaiu. Só que as pessoas no mundo medem a gente pelo materialismo. Só que Deus não, ele mede a gente pelos nossos valores internos como pessoa. Então isso é bom para ficar bem claro. Por quê? Para a gente começar a entender que Deus nos dá valores internos. E por isso nós conquistamos o que conquistamos externamente, ou não. E é bom que isso fique muito bem marcado e definido, porque Deus quer começar a restaurar os nossos valores. E a pergunta que fica é, como, Renata, eu volto? Tem valores que nem vieram dos meus pais, eu nem tive pais, eu não sei nem como faz para ter esses valores. Calma que nós vamos chegar. Só que antes a gente precisa querer ir de volta para casa. Assim como Lucas 15, do 17 ao 20, que faz. Sobre o filho pródigo. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Gente, não tem outra forma de voltar para a casa do pai e restaurar os nossos valores sem, primeiro, arrependimento. Mas por que vem o arrependimento? Porque reconhecemos que o lugar que estamos está ruim, que a vida que estamos está ruim. E entender que existe Deus e Pai. As pessoas confundem muito essas duas relações. Deus é tudo para nós, mas ele não deixa de ser Deus. Existe sim uma reverência para lidar com Deus, não é de qualquer maneira. E Deus fala isso por quê? Porque ele pode até ser nosso Pai, mas e as idolatrias? Nós vamos falar sobre isso também. Deus, ele precisa ser o nosso único Deus, entende? E Pai. Ele é tudo para nós, entende? Ele é Deus, ele é Pai, ele é Consolador, ele é amigo, ele é tudo. General de guerra, de batalha, nosso mestre, nosso pastor, nosso líder, nosso conselheiro. Deus é tudo para nós. Só que nós temos que também ser tudo para eles. E uma dessas ocupações é de sermos adoradores. E adorar, nós adoramos Deus. Somos filhos do nosso Pai. Entende? Que nós também temos uma ocupação com Deus. Se ele é tudo pra gente, se ele é nosso amigo, nós devemos ser amigo dele. Se ele é nosso consolador, nós devemos nos consolar com ele. Se ele é o nosso salvador, por que contamos com outras pessoas para nos salvar? Entende? Então a gente precisa saber de onde vêm esses valores e deixar bem marcado. Porque para Deus nós somos servos e filhos. Quando esse filho pródigo quis voltar, ele quis voltar não como se achando o filho, o herdeiro, o bonzão. Até porque herdeiro, a gente só é de pai morto, né? E ele matou o pai. Quando ele saiu, pegou os valores e foi gastar indevidamente. Mas aqui ele reconhece, não, o meu pai não morreu. Ele ainda está lá. E eu volto para ele como filho, que ele não deixou de chamar ele de pai. Mas volto também agora como um servo. Porque agora eu dou valor para o lugar que ele me colocou e vai me colocar, né? No lugar que eu nasci. O reino de Deus, porque esse lugar representa o reino de Deus, que é o melhor lugar para a gente estar, ainda aqui nessa vida, porque a vida eterna começa aqui. A gente já pode fazer parte da cultura do reino de Deus aqui, porque isso tudo tem a ver com a nossa mentalidade. E para finalizar, a pergunta que está no ar, né? Como então vamos restaurar os nossos valores, ou mesmo passar a tê-los, se nós nunca tivemos? Aí a gente vai lá para Isaías 53, do 11 ao 12, que diz assim, o Senhor Deus diz,
Ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console. Eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Lembra que eu falei lá no começo do baú, do tesouro, do pote de barro, que tem ali várias riquezas dentro? Exatamente isso. São as pedras preciosas do Senhor que Ele coloca em nós, que somos barro, que somos pó, não temos valor algum. Mas Deus vem com a sua graça, com a sua glória e coloca essas pedras preciosas em nós e restaura nossos valores. Mas antes, Ele vem ser o nosso consolo, porque é quando nós olhamos e falamos assim, realmente não temos valor algum, não tem nada que nos preencha, não tem nada que nos console, não tem homem, não tem mulher, não tem terapeuta, não tem comida, não tem idolatria, não tem Deus que preencha todas as nossas lacunas. Então nós nos rendemos para o Deus Altíssimo e falamos, Senhor, sem o Senhor não há consolo, em mim há vários vazios que precisam ser preenchidos pelos valores do Senhor. E quando nós chegamos no altar, no pé de Jesus, porque, gente, esse tempo tá tão estranho que a gente não chega mais aos pés de Jesus, as pessoas querem chegar de igual a Jesus, ou mesmo acima de Jesus, querendo mandar em Jesus, mas Deus manda dizer, coloque-se aos pés de Jesus, coloque-se no seu lugar de mero mortal, de fraco, de incompleto, de vazio, porque Deus manda dizer que nesse tempo Ele começa a preencher, a levantar, e em nome de Jesus a nos consolar, a restaurar os nossos valores, para nos colocar de pé e fazer de nós pessoas felizes, pessoas completas, pessoas com a mentalidade de Cristo e com valores de Deus, mas entendendo, a partir de agora, Senhor, eu não me aproprio mais dos teus valores. Eu sei, hoje eu entendo, por ignorância, eu falava que os valores eram meus, mas agora, por entender de onde vêm os meus valores, eu glorifico ao Senhor. E, Senhor, se o Senhor me restaurar, se o Senhor me colocar de pé, em nome de Jesus, e preencher as minhas lacunas, Deus, eu glorificarei o Senhor e usarei os valores do Senhor para virtudes, para boas ações, para as boas atitudes, para bons relacionamentos. Restaura, Senhor, a mim mesma, me torna inteira novamente. Eu não quero mais ser fragmentado ou fragmentada. E me põe inteiro, Senhor, com os valores do Senhor bem definidos, com a estrutura forte do Senhor. E que em nome de Jesus eu vou usar para ter virtudes diante do povo, diante da minha família, diante de mim e principalmente diante do Senhor. E que toda a glória será tua. Mas muito obrigada, Senhor, porque o desfrute eu sei que será meu, será nosso, porque a verdade é essa, quando nós temos os valores de Deus e nós permitimos sermos virtuosos, ou seja, usar para o bem, gente, todo mundo ganha. Nós ganhamos, nossos familiares ganham, nossos amigos, nossos patrões, nossos funcionários, toda a sociedade, toda a comunidade, e nós vamos expandindo a tenda e sendo pessoas agradáveis cada vez melhor. Não para mim somente, e nem melhor do que os outros, mas melhor para os outros, e glorificando a Deus, iluminando, sendo luz, sendo sal, sendo vaso, e por que não, trombeta para esse tempo. Bom, é isso que Deus quer. Então, em nome de Jesus, receba os valores e a restauração do Senhor, mas principalmente receba a consciência de querer a Deus e entender que bom é Deus e que toda a glória, todo louvor seja dado a Ele. E que nós venhamos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu te peço, venha curtir, comentar, compartilhar, para que a gente venha chegar até os confins da terra. Essa missão é nossa. Bom, eu te espero aqui para o próximo episódio. Beijos, até a próxima.